Som, som. Som, oi. Som. Deixa eu colocar um pouquinho mais de volume só, Ricardinho. Queridos, o texto que nós leremos esta noite para a nossa meditação eu creio que conhecido da grande maioria que está aqui. Talvez você já tenha ouvido algumas vezes mensagens nesse capítulo de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27, mas é um texto que tem falado ao meu coração já há algum tempo, principalmente em dias que eu vivia há cerca de uns 2 ou 3 anos, e mais recentemente ainda tem se feito presente. Pode projetar. Aí. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Se você trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então também olhar na projeção que está aí. Mateus 8, 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelos cânticos que entoamos, cânticos de gratidão, de exaltação ao Teu santo nome. Faz-nos sempre tê-los em nossos lábios, Pai. E agora nós pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, nosso coração, para recebermos a Tua palavra. Que ela venha falar profundamente nas nossas necessidades, diante daquilo que temos vivido, e que ela, sobretudo, traga vida, Senhor Deus, a todos que ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, esse texto ele tem sido um daqueles textos que comumente eu volto a ele quando passo por momentos difíceis. E a grande maioria aqui sabe que a minha sogra tem passado por uns momentos difíceis, e como parte da sua família, toda a nossa família tem também padecido os momentos turbulentos, os momentos de tempestade, os momentos de dificuldade. Hoje faz exatamente um mês que a minha esposa foi para o Rio de Janeiro com a minha sogra para um tratamento de saúde. E sempre que sempre que nós esperamos que esteja acontecendo alguma melhora no quadro clínico, de vez em quando surge uma surpresa, e quando nós pensamos assim, agora os ventos estão se acalmando, começa a formar de novo uma nova tempestade, e o nosso coração então começa a se afligir, de maneira que as ondas do mar se revoltam de vez em quando no nosso coração, ou de vez em sempre, mas sempre também temos recebido a graça do Senhor e experimentado o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E quando nós olhamos para um texto como esse, que fala de discípulos que estão no meio também de uma tempestade,
nós podemos perceber algumas importantes lições sobre o fato de sermos discípulos de Cristo, sermos seguidores do Senhor Jesus. Esse texto ele se refere a uma turbulência assustadora, e a palavra grega que é usada aqui para tempestade é sismos, que é aquela tempestade que pode ser um terremoto ou um maremoto ou algo fora do comum, algo dificilmente visto naquela magnitude, naquele lugar. Uma grande tempestade aconteceu naquele mar. E eles estão aqui exatamente atravessando o mar da Galileia, que também é chamado de Lago de Genezaré. Mas é um grande lago, cerca de 21 quilômetros de extensão e 11 quilômetros de largura. Acontece que a particularidade deste lago é que ele era cercado por alguns montes, sobretudo o Monte Hermon. E vinham ventos gelados repentinamente que sopravam sobre o Monte Hermon e desciam do Monte Hermon e encontravam com o vento mais cálido ou mais quente desse mar, e então acontecia um fenômeno ali que ocorre até os dias de hoje, que são grandes tempestades, de maneira que, por mais que fosse um lago muito interessante para se pescar, sempre se tornava um desafio para os pescadores, desde aqueles iniciantes até os mais avançados, até os mais experientes, porque eles saíam ao mar em busca dos peixes e muitas vezes eram surpreendidos porque de uma hora para outra o tempo mudava e esses ventos desciam e as nuvens cobriam o céu e se formava uma grande tempestade. E se olhava de um lado para o outro, você via a margem longe, ou a cerca de uns 10 quilômetros, ou pelo menos a uns 6 quilômetros de distância. E ali então, toda a perícia, toda a experiência daqueles pescadores era desafiada diante das leis da natureza, ou diante daquelas forças incontroláveis da natureza. Então, aquelas condições geográficas condições geográficas naturais produziam e produzem até hoje naquele mar essa tempestade. E sempre que eu estudo um pouco sobre o mar da Galileia ou esse lago de Genezaré, me vem à lembrança os rios do Amazonas, alguns muito largos, também quilômetros de extensão, e quem já andou naqueles barcos que nós chamamos lá comumente de motor, no popular, mas aqueles barcos que navegam aqueles rios, quando eles estão ali com toda aquela pujança, ele pode ser do tamanho que for, quando começa a se formar uma tempestade e os ventos começam a soprar e a chuva começa a cair, o prático mais experiente, o comandante mais experiente naquelas águas, ele imediatamente encosta o barco na margem de um rio. E possivelmente você não verá um barco navegando tranquilamente no meio de um mar, ou no meio de um rio, por exemplo, como o Amazonas, no meio, ou no meio de um rio como o Solimões, ou como o Rio Madeira, trafegando no meio. Normalmente eles vão para os canais que estão mais à margem, exatamente porque aquele meio é usado em alguns momentos para passar de um lado para o outro, mas não para seguir em frente. Não apenas com medo dos bolsões de areia ou dos montes de areia que se formam, mas também pelo motivo simples de que a qualquer momento uma tempestade pode vir a acontecer. Então, se estamos mais próximos à margem, não vamos enfrentar. A natureza não se enfrenta. A natureza, ela exige simplesmente que se curve a ela e que se coloque o barco à margem e se ancore ali e espere o tempo que for. Se for um dia de chuva e tempestade, vai ser um dia de chuva e tempestade a mais naquela viagem, mas ninguém se atreve a enfrentar a tempestade.
Mas quando nós olhamos para esse texto, é importante que também observemos o contexto, para que fique mais clara ainda as lições que Jesus está querendo nos trazer através desse episódio que ele vivenciou com os seus discípulos há muito tempo atrás. Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22, é o texto imediatamente que antecede aquele que lemos. Nós encontramos assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Na realidade, o nosso texto ele tem que ser visto à luz desses versículos 18 até o versículo 22. Porque Jesus está anunciando o Evangelho, ou pregando e ensinando às multidões. Só que Jesus sabia que muitas pessoas estavam ali naquela multidão por muitos interesses. Alguns com o interesse de ver algum milagre acontecendo. Ver, quem sabe, um paralítico andando. Ver um cego enxergar. Que coisa maravilhosa, nós nunca vimos isto. Então, multidões seguiam a Jesus em busca de ver, presenciar um ato miraculoso, até para dizer para as outras pessoas: nós vimos. Ou olhar e ver diante de si aquele que eles conheciam como paralítico há muito tempo se levantarem. Outras pessoas estavam em busca, talvez, de pão. Não o pão do céu, mas o pão mesmo, a comida. Já teriam ouvido falar que Jesus havia multiplicado pães, ou algo que onde Jesus estava existia comida, então elas estavam ali. Outras pessoas estavam na multidão em busca de boas palavras, de ouvir as boas palavras do Mestre. Como ele ensina maravilhosamente bem, parece que ele fala ao meu coração, fala do meu problema, fala da minha dificuldade. Como é gostoso ouvir as palavras de Jesus. Tem muita gente que é assim, né, que gosta de ouvir e acha tão bonito, mas quando Jesus olha aquela multidão, ele resolve então ensinar algo para aqueles que estão além da multidão, aqueles que de fato querem um compromisso com ele, aqueles que de fato desejam ser discípulos dele. E ele então quer forjar nos seus discípulos o caráter dele, quer trabalhar na vida deles. E nesse momento então que Jesus olhou essa multidão, e que alguns pregadores talvez dos nossos dias poderiam pensar: bom, eu estou com uma multidão, que bom, agora é a hora de ficar aqui com essa multidão. Jesus diz a palavra que ele olhou, vendo muita gente ao seu redor. Ele não se enganou de que eles estavam ali simplesmente porque queriam aclamá-lo ou estar próximo dele por pura admiração. Não. Ele ordenou que passassem para outra margem, para ir para Genezaré. Então ele disse, olhando a multidão, ele disse: aqueles que querem vir comigo ou me seguir, passemos para outra margem. E foi uma ordem. É o que Mateus faz questão de frisar no texto. Foi uma ordem expressa do Senhor. Não foi uma sugestão ou um pedido. Porque o mestre, ele não pede, ele não sugere aos discípulos, ele ordena. E nesse momento, nesse contexto de ordenar, então se aproximaram duas pessoas de Jesus. A primeira delas foi um escriba. O escriba
era o responsável por escrever as escrituras, era xerox daqueles dias, ou os copiadores daqueles dias. E eles findavam se tornando mestres da lei, de tanto copiar muitos textos, e eles então passavam a conhecer a fundo alguns textos da palavra do Senhor. E esse escriba, que era um dos mestres da lei, então se aproximou do Senhor, e é interessante que ele usa algo que parece reconhecer a autoridade de Jesus. Ele diz mestre, que era um nome atribuído, ou um adjetivo normalmente atribuído aos rabinos, ou àqueles que estavam realmente cheios de autoridade para o ensino da palavra. Ele diz, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus, que não está interessado em pessoas que apenas estejam próximo dele, para que as outras vejam assim, olha, como esse escriba, né? Que interessante, ele está dizendo, seguir-te-ei para onde quer que fores. Poxa, que escriba diferenciado, né? E Jesus então diz, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você vem em busca de mim, por causa das multidões que você está vendo, talvez para, de alguma forma, fazer uma média com essa multidão, ou achando que eu estou em busca de fama, e que andando comigo, você poderá conseguir algum ganho material, ou pessoal para a sua vida, você está redondamente enganado. Porque o fato de Jesus ter dito que o Filho do Homem é uma referência que ele faz a si mesmo, e tomando por base Daniel, e não dá tempo de nós trabalharmos isto aqui, o Filho do Homem é ele mesmo, uma linguagem de Daniel, do profeta Daniel. O Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, se você está disposto a me servir ou a me seguir, você saiba que não terá vida fácil. Você pode ter certeza de que aquela placa que você pode ver em alguns lugares, de pare de sofrer, é um tremendo engodo. É uma mentira, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça, e quanto mais aqueles que irão me seguir. Não só serão andarilhos, mas poderão passar por tantas provações e por tantas dificuldades nesta vida por causa de mim. E o outro, o versículo de número 21, outro dos discípulos diz, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Era comum quando uma pessoa morria imediatamente naqueles dias, não tinha IML, não tinha primeiro um laudo, morreu, imediatamente já se prepara ali toda a cerimônia fúnebre. E a cerimônia fúnebre já naqueles dias de Jesus era uma cerimônia de muito lamento, muito choro, de toda aquela tristeza, e demorava muito tempo. E era uma honra, assim, era uma maneira de honrar aquela pessoa que morreu, ir até aquele ato fúnebre. Mas nós encontramos aqui Jesus falando, aquele que tem autoridade, dizendo, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus está falando, aqueles que são mortos espiritualmente, que sepultem os mortos. Nós temos algo urgente, que não dá para esperar. Eu tenho que passar para outra margem. Eu tenho que ir para outra margem. O que nós podemos destacar aqui nessa palavra, ou nessas palavras de Jesus para com aquele rapaz, era de que ele
deveria saber o que é prioridade, o que deveria ser prioridade na sua vida. E nós poderíamos pensar, se Jesus foi tão severo em algo que o nosso coração se comove, é porque ele quer mostrar, através desse ensino, não que ele fosse insensível, que devamos ser insensíveis com esses casos, mas pelo contrário, para que vejamos a seriedade com que ele trata a questão de ser seguidor do Senhor Jesus. E nesse episódio, então, que antecede, ou nessa situação que antecede a essa tempestade no mar, nós podemos já aprender algumas lições aí. Primeiro, que Jesus não está em busca de multidões. Segundo, que ele conhece as pessoas que estão próximas dele e ele conhece os seus interesses. Tanto daqueles que se mostram assim, olha, eu vou seguir onde quer que esteja, e mostrando para a multidão, eu vou te seguir para onde quer que fores. Quanto aqueles que na realidade se dizem discípulos, mas sempre têm uma outra prioridade sobre o ser seguidor. Imediatamente então, voltando lá para o nosso texto, diz o versículo 23, que então, agora você já entendeu o sentido de então aqui, então, entrando ele no barco, seus discípulos que é o que faz o discípulo. Ele foi na frente, deu o exemplo, entrou no barco, e os seus discípulos devem ter se entreolhado, vamos com ele. Seus discípulos não questionaram, não falaram nada, simplesmente entraram no barco. E então aconteceu o que aconteceu. A primeira lição que nós podemos extrair já no nosso texto aqui da meditação, e que me chama muito a atenção, é que Jesus levou os discípulos para uma tempestade. É claro que Jesus sabia o que estava fazendo, mas aqueles homens não. Eles não sabiam de absolutamente nada. Agora é interessante como esta simples afirmação, ela pode nos trazer algum espanto. Porque nós sempre imaginamos que seguir a Jesus, seguir os preceitos do Mestre, obedecê-lo fielmente em tudo, sempre nos levará a pastos verdejantes. Sempre nos conduzirá às águas de refrigério. O Senhor sempre me levará aos riachos tranquilos e de descanso, porque eu sigo a ordem do Mestre. Não foi isso que o Senhor falou? Ordenou-lhes que fossem para outra margem. E ele entrou, e os seus discípulos obedeceram imediatamente. Mas o que nós encontramos aqui é que Jesus é que conduz os discípulos para aquela tempestade. Diz a palavra do Senhor, versículo de número 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Não foi uma tempestade comum de se ver. Jesus agora coloca os seus discípulos no momento em que ele quer trabalhar o coração deles. O momento em que aquilo que aconteceu não foi uma circunstância do acaso. Aliás, não existe acasos. Não existe algo que fuja ao controle, ao domínio do Mestre. Não foi uma mera circunstância da natureza, uma coincidência. É isto mesmo. Jesus é que levou os discípulos para a tempestade, assim como o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. E de maneira que me faz pensar e refletir que as situações todas que passamos na vida, as dificuldades que possamos trilhar nessa vida, sejam elas situações que
que apareçam ou aparentem ser circunstanciais, elas vêm das mãos do Senhor. É Deus que nos coloca lá para trabalhar algo no nosso coração. E há alguns pescadores experientes no barco com Jesus. Eu fico imaginando aquela tempestade quando ela começou a soprar e o vento começou a dar e a chuva começou a cair. Talvez Pedro, Tiago, João, André, homens que estavam ali acostumados com aquele cenário, pudessem ter se entreolhado e ter dito, olha, é melhor nós baixarmos aqui esta vela, levantarmos aquela outra. Eu não sei, eu não entendo nada disto. Mas eu imagino eles pensando no que nós vamos fazer, arquitetando tudo. De alguma forma, eles pensavam que naquele momento eles ainda poderiam ter algum controle da situação. E está lá Jesus, em algum lugar no barco, dormindo. Mas eles não prestaram atenção para isso. Jesus está lá, porque eles estavam lidando com algo que eles já haviam lidado algumas vezes naquele mar. E de repente o vento sopra de uma direção e aí Pedro diz para o seu irmão André, olha, é melhor agora, joga essa corda para cá e passa a outra para lá, e nós vamos agora remar nessa direção também, não vamos só ficar à mercê dos ventos não, e vamos olhar a margem mais próxima, peraí, cadê? Não tem estrela no céu, não dá para se guiar, não tem GPS, não tem nada. E olha para um lado, para o outro e não enxergam nada das margens, mas imaginam que talvez esteja mais próximo aqui e nós vamos seguir para aquela direção. Mas aconteceu que eles começaram a lidar com algo que eles nunca tinham visto e que toda a sua experiência havia se rendido à desesperança. Você já se viu em situações assim? Quando nós passamos, ou estamos prestes, ou começamos a passar por um momento difícil na nossa família, no nosso lar, ou no nosso trabalho, nós sempre achamos que de alguma forma eu estou programado para aquilo. Ou eu estou preparado, melhor dizendo, para aquela situação. E aí eu posso ter um plano de saúde. De repente, o melhor conhecido meu, uma pessoa muito próxima, muito íntima minha, é o melhor médico da cidade. Ou então, algum caso que tem alguém te acusando aí no tribunal, você conhece o melhor advogado. Ou você acha que você tem uma boa reserva financeira no banco e por isso você está tranquilo diante das tempestades que possam vir. Ou você acha que você está o tempo todo tomando vitaminas, vitamina C e outros complexos vitamínicos, se você diz assim, não, até agora não tem gripe que me derrube, sempre eu estou bem. Será que nós estamos bem sempre mesmo? O grande engano daqueles discípulos é porque eles sabiam, eles achavam que sabiam e achavam que eles tinham controle da vida deles em suas mãos. Queridos, e algo que Deus fala sempre ao meu coração, diante de muitas circunstâncias, é que eu acho que eu tenho algum controle sobre algo e eu não tenho absolutamente nada. Eu não estou falando que não devamos nos planejar, eu não estou falando que não devamos nos preparar. O que eu estou destacando é que Jesus pode nos conduzir a situações que fogem completamente do nosso controle. E que toda a nossa experiência, e que todo o nosso preparo intelectual, físico, emocional, pode ser, de uma hora para outra, desfeito. E que você se vê completamente apático, com medo, e pensando, agora tudo vai acabar. Enquanto isto, a palavra de Deus nos diz que Jesus fazia o quê, amados? Final do versículo 24. Enquanto os discípulos estavam sendo confrontados com as suas certezas, com as suas seguranças,
enquanto os discípulos estavam vendo todas as suas convicções dos melhores pescadores ruindo por terra, está lá o Senhor, dormindo em meio à tempestade, talvez cansado de uma maratona de mensagens pregadas, de atender pessoas, de ouvir gente, está lá cansado, dormindo. Mas, sobretudo, o que isso nos mostra é que Jesus estava ali em plena confiança com o Pai. Tranquilo, porque Deus está controlando toda aquela situação e Ele está ali, o Pai está sustentando tudo. Tudo estava sob o controle do Pai. Esta é a maior lição que os discípulos deveriam aprender nesse episódio. Jesus não apenas humanamente falando estava cansado, mas também humanamente falando, Ele estava dizendo para os discípulos: por que deixar que a ansiedade e os medos corroam seu coração? Se você viver, será pela glória de Deus. Se morrer, recentemente na congregação eu estava trazendo alguns estudos para os adolescentes e estávamos vendo ali aquele episódio de Daniel. Aliás, não em Daniel, mas dos seus amigos, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não haviam se curvado perante aquela estátua que Nabucodonosor erigiu para si. E eles não se curvaram. E quando aquele rei disse: vocês não sabem que eu posso mandar matar vocês, se vocês não se curvarem? E eles disseram: fica sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, isso é com Ele. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Nós não vamos adorá-la. Se o Senhor vai nos livrar, quando vai nos livrar, em que momento vai nos livrar, isso não compete. Se Ele quiser que morramos, simplesmente morreremos. Se Ele quiser que vivamos, simplesmente viveremos. Jesus então está ali, dormindo, no meio daquela tempestade. E de repente os seus discípulos se desesperam. Versículo 25. O que diz aí? Versículo 25. E aí Jesus então perguntou, porque para eles terem ido lá com Jesus, é porque eles já haviam esgotado todas as possibilidades de achar alguma solução para aquela questão. Todo o seu conhecimento. E é exatamente isso que Deus quer muitas vezes, com as tempestades que Ele manda para nós, nos fazer aprender que depender dEle é dizer: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos de fato. O que eu estou vivendo não são circunstâncias do acaso. O que eu estou presenciando é a Tua mão agindo. E que o Senhor tenha misericórdia de mim. No versículo 26, então, Jesus diz: por que sois tímidos? Em outras palavras, por que vocês estão com tanto medo? Vocês têm medo de quê? Se tiver que morrer, vai morrer. Se tiver que viver, vai viver. Por que sois tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. E o diferente desse relato de Mateus para os outros evangelhos, Marcos e Lucas, o diferencial desse evangelho é porque Jesus dá a bronca nos discípulos e a tempestade está rolando. A tempestade está quase engolindo o barco. Mas Jesus, Ele não vai imediatamente para
socorrê-los. Ele tem um propósito muito claro, de fazer com que os discípulos entendam que antes de que venha a bonança, os discípulos entendam que eles precisam confiar no Senhor, mesmo que as tempestades não cessem, mesmo que as tempestades possam ainda aumentar em intensidade e fúria, mesmo que as situações de crise se intensifiquem, e que você continua clamando, e continua orando, e Jesus está dizendo ali: por que sois tímidos? Vocês não creem? Vocês não têm fé? E a tempestade continua varrendo o barco. Porque que Jesus quer mostrar que diante do seu poder e da sua majestade, diante de toda a sua glória, se haverá um perecimento, um sossobrar daquele barco nas águas, virá sob a orientação e o domínio do Senhor, porque nada foge ao seu controle. Acontece que nós só cremos quando nós vemos que algo aconteceu de bom, aos nossos olhos o bom, e aí nós então dizemos: finalmente tudo cessou. Mas Mateus nos mostra que Cristo está falando com aqueles discípulos no meio da tempestade, dizendo para eles, em outras palavras: se essa tempestade não passar ainda, se não passar ainda, eu continuarei sendo o Deus de vocês. Onde está a esperança de vocês? E então, só depois, e Jesus provavelmente falou isso naquele momento em que se acorda, sabe? Quando se está levantando e se senta e está naquele rebuliço. E Jesus deve ter gritado com eles: por que sois tímidos? Porque a palavra de Deus diz que depois é que ele se levantou. Ele se levantou então e repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Mas para que venha a bonança e que os ventos e o mar possam ser amainados, é preciso primeiro aprender que o Senhor está na nossa vida, no barco da nossa existência, em meio às tempestades que estão sobre nós. Ele está lá, dormindo, e às vezes nós clamamos a Ele, e tudo que Ele quer, além de ouvir o nosso clamor, é que confiemos nele. Depois desse episódio, ou depois desse momento, então, veio uma grande bonança, e os seus discípulos, então, viram que eles não estavam ali diante de um homem poderoso, ou uma espécie de um mágico apenas, porque ninguém controla vento, ninguém controla a água, ninguém controla um mar em fúria, ou um rio em fúria. Ninguém controla a natureza, a não ser o seu Criador, a não ser aquele que a formou. Por que o medo? Vocês não confiam em mim? Quem pode controlar a força dos ventos? Sabe, queridos, o nosso interior é muito mais tempestuoso, muitas vezes, do que as ondas do mar, de um mar bravio. O nosso coração cria ventos e cria tempestades muito maiores do que essas situações que aconteceram literalmente com os discípulos naquele fato histórico. Mas o mesmo Cristo que acalma as tempestades quer nos ensinar, e Ele tem me ensinado isto com muita clareza, que os meus temores, que os meus medos não são nada diante do poder do Senhor.
quem é este? Quem é que pode controlar? Eu não consigo controlar. Há cerca de uns 2 anos eu passei por uma enfermidade emocional, um esgotamento muito difícil, e eu acordava às vezes num mar de tempestades. E é interessante porque estava dormindo e acordava já com as mãos geladas e o corpo tremendo e o coração palpitando. Quem pode controlar? Quem poderia dizer, acalma-te, emudece, como Jesus falou em outro texto, correlato a este, no outro evangelho? E então, muitas vezes, eu li essa palavra e pedi ao Senhor que acalmasse as tempestades da minha alma, do meu coração. Porque por mais difícil que possam existir, as circunstâncias ao nosso redor, Deus quer que, sobretudo, nós tenhamos a serena confiança de que tudo ocorrerá no seu tempo, de que as tempestades podem ser acalmadas no seu tempo, mas que nunca creiamos de que Ele é o Senhor dos ventos. Ele é o Senhor dos mares. E que se há alguma esperança, essa esperança nunca estará e nunca esteve na minha experiência, nas minhas forças, no meu plano de saúde, nos meus exames de saúde perfeitos, na minha intelectualidade, nas pessoas com quem eu me relaciono, que as soluções para as crises, seja do meu interior, seja da minha família, seja do meu trabalho, seja o que quer que seja, a solução sempre estará nele. Acontece que muitas vezes somos piores do que os discípulos daqueles dias. Nós não clamamos sequer aquele que está no barco conosco. Ele não nos abandona. Ele não nos abandonou. Ele não abandonou os discípulos no meio da tempestade. Ele estava lá. E ouviu o clamor. Mas Ele nunca quer que percamos a certeza de que Ele, a noção da certeza de que Ele é o Deus que pode solucionar as questões da nossa vida, sejam de que natureza elas sejam. Eu quero terminar com 2 aplicações. A primeira, para aqueles que já temem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus, Ele está sempre presente no barco da nossa existência, amados. Aparentemente pode ser que Ele esteja dormindo. Mas nos momentos em que os ventos começam a soprar, nunca descreia que Ele está ali, que Ele não o abandonará jamais. E só Ele será capaz de amainar as crises do seu coração. Agora, algo muito importante para aqueles que talvez ainda não tenham a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A grande diferença entre aquele que teme ao Senhor e aqueles que não têm a Cristo ainda como Senhor e Salvador de sua vida, não é a ausência de tempestades.
Interessante que os discípulos aqui são discípulos, estão seguindo. Não fizeram como os outros que ficaram na praia. Eles foram com Jesus, obedeceram. E eles passaram pela pior experiência em termos humanamente falando naquele mar, que eles já haviam passado na vida deles em termos de perigo de vida. Mas eles também experimentaram a maior experiência também, que foi de ver o poder de Deus se manifestando ali. Mas a diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor, não é que um tem ausência de tempestade e o outro tem a presença delas. Não. Os dois têm. A diferença é que um tem Jesus Cristo no seu barco e o outro está à deriva e ao sabor dos ventos e das tempestades. Quem tem guiado a sua vida? Você já é um discípulo verdadeiro de Cristo? Ele já está presente no barco da sua existência? As tempestades, amados, sempre são instrumentos divinos para fortalecer a nossa fé. E elas sempre terminam. Elas sempre acabam. Quando? Nós não sabemos. Mas Deus continua trabalhando no nosso coração a cada dia. Mas chega um momento em que Jesus diz, às vezes até por meio de um falecimento de um querido, que está às vezes lutando nas tempestades, na sua saúde, de repente morreu em Cristo Jesus. Pronto. Fez-se grande bonança porque ele vai para a casa do Pai. Mas outras vezes, quando não chega esse tempo, haverá um momento também da bonança em que Deus dará uma trégua e a nossa fé será fortalecida ainda muito mais, como foi a dos discípulos. Gostaria que você curvasse sua cabeça neste momento e pensasse, refletisse sobre a sua vida. Eu vou tocar uma música. Mas, desde já, feche os seus olhos e prepare o seu coração ainda mais. Deixe seu coração, peça ao Senhor que toque o seu coração ainda muito mais. Navega, barquinho no mar, navega por entre a tormenta, os ventos te jogam, te brincam, e as ondas te cobrem, te querem perder. Mas quem é que está no barco deitado, tranquilo, dormindo? Jesus. Mas quem é que está no barco deitado, será que esses ventos, será que essas ondas, será que este mar podem ser o criado
a dor perturbar. É tão pequenina a minha fé, e os medos que eu tenho são tolos. Se a própria tormenta embala, o sono do mestre ele pode fazer das vagas que tentam varrer minha vida motivos pra eu descansar. Das vagas que tentam varrer minha vida motivos pra eu descansar. Navega barquinho no mar, navega por entre a tormenta, os ventos te jogam, te brincam, e as ondas te cobrem, te querem perder. Mas quem é que está no barco deitado, dormindo tranquilo? Jesus. Mas quem é que está no barco deitado, dormindo tranquilo? Jesus. Será que esses ventos, será que essas ondas, será que este mar podem seu Criador perturbar? É tão fina a minha fé, e os medos que eu tenho são tolos. Se a própria tormenta embala, o sono do mestre ele pode fazer das vagas que tentam varrer minha vida motivos pra eu descansar. Das vagas que tentam varrer minha vida motivo pra eu descansar. Motivos pra eu descansar. Pastor Alfredo. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar pela Tua palavra e, acima de tudo, nos alegrar no entendimento de que a maior tempestade que pode destruir a nossa vida é aquela que se forma no nosso coração. Por isso, ó Pai, nós pedimos para que o Senhor venha acalmá-la, venha fazer com que estejamos em paz. Por vezes a vida encapelada, revolta, se torna bonança, não pela mudança das circunstâncias, mas em onde eu posiciono a minha confiança, que é Jesus.
O Senhor pode sim acalmar as tempestades externas, ou podemos até sucumbir, ó Deus, diante delas. Mas a paz no coração, esta ninguém pode roubar, ninguém pode retirar, porque é o Senhor quem realiza esta obra. Senhor, a pior tempestade do mundo é aquela que se estabelece no nosso coração. E é ali que nós clamamos para que o Senhor venha trazer paz, bonança, serenidade e tranquilidade. Porque a despeito daquilo que encontramos na nossa jornada, o Senhor é aquele que cuida de nós, que se preocupa conosco. E por vezes é verdade, Pai, a nossa fé é tão diminuída que permitimos a esta tempestade retirar a nossa paz. Por isso vem, ó Deus, ao nosso encontro, o Senhor que já mora no nosso coração, que já está no barco do nosso coração. Que o Senhor se levante, nos advirta quanto ao fato de que devemos crer no Senhor, crer que o Senhor tem o melhor para nós, e levantar as mãos para o alto e ordenar com autoridade divina, para que este coração revolto, trêmulo, fraco, se fortaleça no Senhor. Muito obrigado a Deus por esta promessa que ouvimos, por esta palavra que o Senhor trouxe à nossa mente e ao nosso coração. E agora, que esta paz do Senhor Jesus, esta bonança, esta tranquilidade encapelado e revolto, e que a graça do Senhor e todos os ministérios do Espírito Santo que em nós habita estejam sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Heleno, sobre a vida da tua igreja que se reúne aqui e sobre a vida de todos que se espalham por essa terra. Recebe este culto, ó Deus, que prestamos agora, de prestar. Recebe como sinal de obediência e amor ao Senhor, porque este dia é o dia do Senhor, reservado ao Senhor, para o culto,